Na sequência, convidamos para compor a mesa diretora o senhor Deusdite de Souza Júnior, diretor de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades de Brasília. Gentilmente ele nos convidou, mas a gente sabe que, como blumenauense, nós temos obrigação de estar aqui, podendo passar um pouquinho daquilo que nós entendemos enquanto diretor de mobilidade urbana e, principalmente, quais são as políticas efetivas no uso do transporte e do trânsito que possam trazer benefícios para toda a comunidade. Primeiro, dizer para vocês que implementar corredor exclusivo de ônibus em cidades do porte de Blumenau não é novidade. Priorizar sistema de transporte público é a tendência que hoje nós assistimos em todo o mundo. No Brasil, por uma questão até de carência de infraestrutura e principalmente de carência de visão dos gestores ao longo de todo esse processo, nós demoramos um pouco mais para amadurecer com relação a isso. Mas em 1948 já existia o sistema de metrô em cidades do Japão. Em 1972, Curitiba implementou pela primeira vez no Brasil o que depois foi levado ao conhecimento de todo mundo, que é o chamado BRT, o Bus Rapid Transit, que nada mais é do que um sistema de corredor avançado que prioriza ainda mais a questão do transporte público coletivo. Não há como se pensar o espaço urbano, não há como se modificar um espaço urbano que, ao longo dos anos, no Brasil, em poucas e raríssimas cidades foram planejadas. E ainda assim, nessas cidades que foram planejadas, e é o caso que a gente vive o dia a dia, que é Brasília, existe o caos de mobilidade urbana. Então, priorizar a mobilidade urbana é o ponto principal, e eu acho que não é aqui questão de inventar a roda, né? E só fazendo um adendo com relação a esse tema, eu acho que isso é importante, nós, blumenauenses, sabemos, enquanto brasileiros, por uma ação de governo, a partir do ano passado, nós trouxemos os investimentos de mobilidade urbana também sob a responsabilidade do governo federal. Veja que ano passado, pela primeira vez, desde a criação do Ministério das Cidades, foi feito um programa específico para tratar e investir na mobilidade urbana e serviu até muito claramente de diagnóstico para que a gente pudesse sentir como está esse tema no Brasil, e nós fizemos uma ação chamada Educação e Segurança no Trânsito. Foi aberta em novembro de 2009 uma sistemática, recebemos 5.005 projetos, ou seja, quase um projeto por cidade brasileira no tema mobilidade urbana, e pelos recursos de AGU disponíveis conseguimos prestigiar 512 municípios brasileiros, dos quais 58 municípios em Santa Catarina, né? Por que isso? Primeiro que nunca existiu um histórico ou negativo ou positivo, mas que identificasse o que é a importância do tema enquanto tema de priorização do governo federal. E isso nos ajudou muito. Como diretor, embasado com argumentos técnicos, fomos às reuniões na Casa Civil e conseguimos fazer aquilo que não tivemos no PAC 1, que é justamente trazer um volume de investimentos para tratar de mobilidade urbana em todas as cidades que hoje passam ou que certamente passarão daqui a alguns anos. Nesse sentido, trouxemos duas ações concretas, que estão colocadas aí no lançamento do PAC 2 que o presidente fez dia 28 de março. Uma ação que refere-se ao PAC Pavimentação, que já há sistemática aberta. Hoje temos 6 bilhões de reais em recursos, que prioriza a questão da pavimentação nos grandes e médios centros urbanos. E a segunda, que é a principal, e é o motivo do qual estamos aqui participando dessa audiência, que são os investimentos em mobilidade urbana em todo o Brasil. E aqui faço um parênteses muito objetivo, e que é importante que todos saibam. Na argumentação técnica, nós levamos a possibilidade de que fosse investido em cidades de médio porte com relação a esses recursos do AGU. Em princípio, estava determinado o investimento acima de 1 milhão de habitantes, ou seja, as cidades que tivessem o grande problema de mobilidade urbana, nos grandes centros urbanos, onde a questão já estava na UTI, por assim dizer, é que seriam beneficiadas com as ações, com os investimentos em mobilidade. Na nossa argumentação técnica, eu acho que não é novidade também, nós trouxemos essa faixa, esse patamar de investimentos para 300 mil habitantes. Obviamente que, quando fizemos isso,
fomos baseados de que não adianta apenas trabalhar a questão da emergência, temos que trabalhar a questão da prevenção. E 89 municípios que estão hoje no Brasil, na faixa entre 300 mil e 500 mil habitantes, vivem essa mudança de conceito de mobilidade urbana. Nesse sentido, conseguimos emplacar as diretrizes para o Programa de Mobilidade Urbana no PAC 2, trazendo o rol de investimentos para cidades acima de 300 mil. Então, esse é um ponto positivo para o tema, esse é um ponto positivo, pessoalmente, para mim, enquanto diretor de uma área importante no governo federal, e aí, sem sombra de dúvida, um ponto positivo para a cidade de Blumenau, né? E olha que se nós levantarmos o IBGE de 2008, ele vai acusar lá 299.416 habitantes. Obviamente, também nos preocupamos em fazer a atualização para 2010, para que pudesse outras 5 cidades, entre elas Blumenau, estar contemplado na faixa de cidades acima de 300 mil habitantes que possam receber recursos do PAC 2. Aqui eu não sou, apesar de ter todas as raízes, né, vinculadas à militância política, partidária, mas aqui é um técnico falando, né? Eu acho que nós, enquanto Blumenau, passamos uma primeira etapa importante, que é fazer com que a cidade possa estar contemplada do ponto de vista de diretrizes nos investimentos em mobilidade urbana para os próximos 4 anos. Mas não é só isso, né? Há 2 outras questões que precisamos conversar, dialogar e buscar as alternativas. A primeira é aquelas que os senhores sabem e que podem me dar aula, né? Ninguém consegue nada se não tiver união de forças. E essa união de forças passa necessariamente pelas forças políticas, e essa é a hora de todos sentarem e trabalharem em prol dessa causa, né? E, em especial, a mobilização da sociedade. Mobilidade urbana não é atividade fim. Transporte e trânsito é atividade meio. É o acesso às necessidades do ser humano, é a acessibilidade. Ninguém deixa de fazer mobilidade urbana porque necessita como um meio para chegar à escola, para chegar ao trabalho, para fazer o seu lazer. E quando isso ocorre, significa que 100% da população blumenauense está envolvida no tema, né? Ou de forma direta ou de forma indireta. Então, nesse sentido, já fica aqui um pedido, né, como blumenauense, de que vamos unir os esforços, vamos buscar todas as composições políticas possíveis, inclusive as empresariais, para que possa fazer com que tenhamos sucesso na obtenção desses recursos. Nós estamos falando aqui de um projeto de 112 milhões de reais, que vai criar um sistema de anel viário na cidade, que vai conseguir diminuir o fluxo, que esse é um dos grandes problemas que o Blumenau encontra hoje, que é a questão que todos os interesses estão vinculados à necessidade de passar pelo centro ou no centro da cidade.